Encontrar uma criatura bizarra no meio da madrugada não é algo que todos gostariam de passar, né? Mas acontece que muitas pessoas não só afirmam, mas registraram criaturas reais que ou estão dentro das suas casas ou foram avistadas em momentos pra lá de perturbadores. Hoje, o suspense e o terror toma conta da sua tela, com as bizarras criaturas que ninguém gostaria de encontrar. E isso eu posso afirmar, viu? Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Cervo monstruoso. É claro que qualquer pessoa que se deparasse com isso iria borrar as calças no mesmo instante, né? Os cervos canadenses possuem alguns membros da sua espécie que nascem com um corpo capaz de produzir uma quantidade absurda de músculos, criando seres muito gigantescos e monstruosos, parecendo até que, bom, são bodybuilder, né? Treinam seu corpo todos os dias por 20 anos. O pior de tudo é que, apesar de geralmente parecerem amigáveis, esses animais são muito agressivos, até mesmo com humanos, viu? Conseguiram acabar com a gente em instantes. Ah, e eu tô falando disso me referindo a um de tamanho normal, tá? Esse gigante aí, com toda certeza, transformaria a gente em gelatina só de passar de lado ali. Aquilo no armário. Nesse próximo vídeo temos algo realmente perturbador, família. Uma jovem acordou no meio da noite com a porta do seu armário aberta. Ela foi tirar uma selfie para publicar em uns stories, reclamando de ter acordado no meio da noite. Porém, quando ela abriu a câmera, ela deu conta de que tinha algo que parecia um rosto no seu armário. Ela não chega a ficar assustada, porque acha que está só tendo uma ilusão de ótica, e aquilo é alguma roupa pendurada. Sabe quando a gente acorda e fala assim, meu, tem algum ser, alguma criatura no meu quarto, mas na verdade é aquele monte de casaco que você deixou na cadeira? Ela pensou que era mais ou menos isso. Porém, do nada, algo é derrubado de dentro do armário, e quando ela levanta rapidamente para conferir, a figura que estava ali simplesmente desaparece, indicando que provavelmente era sim uma criatura. E aí, meus queridos, vocês sabem dizer qual ser ou criatura é essa? Bem tenebrosa de qualquer forma, né? Monstro de dentes. Recentemente a internet entrou em alvoroço com o surgimento desse vídeo aí. Nele temos algo que é nitidamente humanoide se aproximando de uma mão claramente humana. A figura não parece apresentar perigo, mas isso não faz dela menos ameaçadora, né? Já que o ser está completamente coberto de dentes. Parece até mesmo uma criatura que veio diretamente dos filmes do Guillermo del Toro, por exemplo. Aquela vibe de Labirinto do Fauno, sabe? Como o vídeo foi postado e repostado várias vezes, não dá pra traçar ao certo assim a fonte original dele, o que deixa aquela dúvida em relação à criatura, né? De todo modo, é muito realista, né? Mesmo que fosse ali um artista que se cobriu de dentes, bom, isso não tornaria menos monstruoso. Agora, tem muita gente que acredita que essa criatura é real de fato. Algo nos túneis. Um grupo de amigos estava fazendo uma caminhada em uma trilha que conheceram no local em que estavam viajando de férias. Eles acabaram registrando algo muito perturbador, família. Eles encontraram uma série de construções abandonadas e muito antigas também, que possuem algumas portas seladas que davam para túneis que desciam para o subsolo. Nas portas há uma pequena fresta que dá para ver o lado de dentro, e quando uma das pessoas deu uma boa espiada lá, ele saiu traumatizado. Isso porque, segundo seu relato, ele teve certeza de que tinha visto alguma coisa se movendo ao fundo com olhos brilhantes. Todo mundo desconfiou, já que eles estavam num local muito isolado, e seria meio que impossível alguém viver lá dentro sem o alimento por tanto tempo assim, né? Porém, quando o dele se aproximou com a câmera do celular e o flash também ligado, ele acabou não apenas vendo a criatura, mas também capturou sua movimentação sobre-humana, indo em direção a eles. O vídeo é muito tenebroso, porém muitas pessoas apontam a calma do rapaz na hora que o bicho tá vindo na direção dele ali, como um sinal de que o vídeo não seria real. Bom, me diz aí nos comentários se você acha também que esse vídeo não é real. Gritos na madrugada. No meio de uma madrugada de uma noite muito fria, um morador do Canadá registrou o que ele chamou de o pior momento da sua vida. E você vai entender rapidamente o porquê disso, viu? No vídeo temos ele fazendo um registro dos fundos da sua casa que dá direto a uma mata que tá tomada pelo escuro. A pessoa joga uma luz no ambiente tentando identificar algo que tá fazendo um barulho assustador.
Ele estava deitado com a sua esposa em seu quarto, quando eles foram acordados pela filha, que dizia que tinha um monstro na sua janela. Achando que ela tinha tido apenas um pesadelo, talvez, o pai foi até o quarto bem calmamente. Porém, ao ouvir o barulho, rapidamente ele entrou em alerta. Ele não conseguia ver a criatura, porém os seus gritos eram muito claros. Em algum momento, até mesmo parecendo o som do grito de uma pessoa, família. Apesar de que, bom, nitidamente não é uma pessoa, né? Eu digo isso porque a gente que tá acostumado a ouvir e ver seres humanos todos os dias, não somos capazes de reconhecer distorções, né? O que por si só faz apenas a experiência ficar ainda mais horripilante por natureza, hein? Criatura na mata. Essa fotografia foi tirada por uma pessoa que estava se aventurando por uma trilha no meio da Amazônia, quando ela acabou chegando em um lago cheio de rochas, aonde acabou se deparando com uma criatura meio que fora do comum ali, viu? Ela estava nadando, saindo de dentro da água, aonde aparentava ter permanecido por muito tempo. Seu corpo lembra muito de um animal terrestre, até mesmo um mamífero, por estar repleto de pelos, né? Porém, como você pode ver na foto, a criatura não possui pernas, sendo na realidade uma coisa só, como se fosse uma espécie de nadadeira de sereia. Primeiramente, a gente pode até achar que essa é uma foto de um bicho preguiça, molhado ali, meio estranho, né? Mas as pernas são realmente emblemáticas. Onde elas estão? O que você acha desse caso? Estamos vendo uma criatura mitológica não catalogada, ou um efeito ali da perna simplesmente não ter sido capturada, causando uma ilusão de ótica? Deixa aí nos comentários. Skinwalker. Existe um folclore nos Estados Unidos de uma criatura lendária conhecida como Skinwalker. Esses seres são uma espécie de bruxa com a habilidade peculiar de alterar o formato do seu corpo para o de qualquer pessoa ou animal, podendo se articular tranquilamente com os seres humanos. Existem pela internet vários vídeos de possíveis aparições de Skinwalker pelo mundo. Você já deve ter mesmo ter visto algum deles aqui no canal, né? Esses seres nem sempre representam um perigo imediato, apesar de que acredita-se que são responsáveis pelo desaparecimento de pessoas, tá? Nesse vídeo aqui que foi postado no TikTok, podemos ver um provável Skinwalker que assumiu o corpo de um cachorro. O animal chega até um homem e tenta se comunicar, mas você consegue perceber que a boca dele se move de um jeito diferente ao de um latido, quase como se ele estivesse tentando articular palavras e se comunicar com a pessoa que está filmando. Gnomo. Nesse próximo vídeo também temos algo muito semelhante ao que vimos em um dos tópicos anteriores. Temos uma mãe que estava tentando filmar o seu filho fazendo alguma coisa ali, o que nesse caso é uma criança experimentando a sua nova roupa. Que aliás eu devo dizer que até eu tô querendo um negócio desse que brilha assim, é fofo, né? Desse jeito é bem legal. Bom, ela deve ser muito útil para ir ao banheiro ou beber água no meio da madrugada, por exemplo. Você nunca mais vai precisar apagar a luz, sair correndo pro quarto, porque você mesmo é a própria fonte de luz. Divulgações do produto à parte, esse era para ser um vídeo bem normal, como se nada tivesse acontecido. Porém, se ele veio parar aqui, você sabe que isso não aconteceu na normalidade, né? No fundo, longe das duas, uma criança misteriosa passa correndo em velocidade. Porém, não dá para distinguir a sua aparência em detalhes, família. O bizarro é que ela aparenta ter o mesmo tamanho de um bebê. Isso ali em primeiro plano, né? Mesmo estando ao fundo, mostrando que é uma criatura muito pequena, do tamanho quase de um recém-nascido. Mas apesar disso, ele saiu correndo muito rápido, como se fosse um atleta olímpico. O vulto passa em instantes e parece estar tentando ir de um quarto para o outro sem ser notado pela família. Bom, esse plano provavelmente teria dado muito certo se a mãe não estivesse filmando a criança naquele exato momento, né? O que fez ela acabar notando a criatura quando foi rever as filmagens, o que a deixou particularmente aterrorizada. Depois de mandar o vídeo para a internet, ela perguntou aos internautas o que eles sabiam sobre o que aquela coisa poderia ser, onde muitos responderam que ela provavelmente avistou algum gnomo, o que de certo modo não é nada assim de tão preocupante, se for seguir as lendas, é claro. Você mesmo já deve ter passado perto de centenas deles ao longo da sua vida, se você acreditar em gnomos, claro, e você nem percebeu. Seus avistamentos são muito raros, porque eles são silenciosos e muito rápidos, e é muito difícil mesmo alguém registrar algum momento como esse. Animal misteriosamente bizarro.
O planeta Terra é um lugar realmente muito gigantesco, sendo lar de uma quantidade absurda de criaturas, família, que a gente mesmo depois de milênios de civilização ainda desconhecemos muitas dessas criaturas aí, né? Mas mesmo com todo o registro na internet, mapas e outros aplicativos, ainda há cantinhos perdidos no mundo em que a humanidade desconhece por completo. Foi em um desses locais remotos, localizado mais precisamente na Ásia, que o explorador e pesquisador acabou se deparando com um animal que parece ter vindo diretamente de outro planeta, ou até uma versão dos elfos do Harry Potter, né? No vídeo podemos ver ele em uma gaiola sendo alimentado com frutas. Seu corpo é coberto em partes por pelos brancos, mas os seus membros são expostos e possui uma pele enrugada, que estranhamente lembra de humanos idosos, né? Ele parece ser um primata, família, apesar de eu não ter conseguido encontrar o nome dessa espécie. Aliás, se você sabe o que é, deixa aí nos comentários pra eu saber também. Mas apesar de ser muito estranho, conforme a gente vai ver nesse vídeo, até que dá pra se acostumar com a aparência desse animal, né? E parece até que o animal, sei lá, era uma espécie que a gente já tá acostumado a ver, que tem alguma condição, alguma doença ou algo do tipo nele. Mas e você? O que você faria se encontrasse um animal desse em um dia normal que você estivesse fazendo uma caminhada? Vulto sombrio. Nesse vídeo temos a aparição do que pode ser uma criatura das sombras, família, como talvez um skinwalker. Nele temos uma mãe calmamente chamando a filha em um quarto escuro. Porém, antes da menina vir em sua direção, uma sombra de outra criança passa primeiro pela sala e acaba sendo despercebida pela mulher. A criança então sai das sombras vindo em sua direção, mas claro que era meio nítido ali que a menininha não estava sozinha no ambiente. As filmagens foram publicadas nas redes sociais e algumas pessoas alegaram que o vídeo poderia ter sido facilmente planejado. Porém, eu acho muito difícil você conseguir convencer uma criança tão nova quanto a desse vídeo aí a atuar no timing certo dessa forma, né? Bom, me diga o que você acha e se você teria coragem de continuar na casa sabendo que seres das sombras habitam e convivem com a sua filhinha. Gnomo avistado. Nesse vídeo temos uma filmagem que aparenta ser mais uma aparição de gnomos. Nele temos uma criatura bem pequena correndo perdida de um lado para o outro dentro de uma sala. Aparentemente a pessoa que acabou filmando a cena teve uma oportunidade em que a criatura ficou presa no cômodo e pôde ser observada assim com facilidade. Até dá pra ver que ela corre de um lado para o outro como se fosse um gatinho tentando procurar um jeito de sair da casa, né? Fugir daquele local. Ela também parece estar muito assustada, já que em diversos momentos parece estar tentando se esconder da visão da câmera. Bom, apesar de ser uma filmagem interessante, eu espero que a pessoa do vídeo tenha aberto uma porta para essa criatura sair daquela sala, né? Brinquedo vivo. Essa próxima criatura não é bem um animal, um ser de fato, família, mas a gente engloba no termo qualquer ser vivo monstruoso. E olha, apesar da sua aparência fofa, eu tenho certeza que você teria pesadelos profundos com essa criatura aí. Isso porque nesse vídeo temos um bonequinho de plástico feito para as crianças, que funciona à base de motor a pilhas. Porém, como você pode ver, mesmo sem qualquer pilha, o brinquedo continua funcionando, como se nada tivesse acontecido. Por sorte, esse brinquedo conta com um botão de desligar a força, que aí você meio que impede a formação do circuito elétrico e ele não consegue mais se mover. Só que, família, ainda é muito bizarro ele ativar sem pilhas, né? Algumas pessoas defendem a ideia de que almas e espíritos possuem uma certa quantidade ali de energia e que quando esses seres interagem ou possuem algum brinquedo com um circuito, né, eles acabam funcionando meio que com a energia desse ser, desses espíritos, se é que podemos dizer assim. Bom, você acha que o caso desse brinquedo é um desses? Ele estava ali possuído ou é apenas uma má fabricação? Deixa aqui nos comentários. Vida em radiação. Desde que o acidente na usina nuclear ocorreu em Chernobyl, a comunidade científica tem mantido seus olhos voltados para a região. Já que, né, apesar de toda a catástrofe, esse ambiente é uma oportunidade exclusivamente e infelizmente única de poder estudar e observar os efeitos da radiação em um ambiente a longo prazo. Uma das coisas que tem sido notada é o efeito que o ambiente causa nos animais, com algumas espécies apresentando aparências ou comportamento muito estranhos se comparado com seres da mesma espécie.
espécie que vivem fora de Chernobyl. Nesse vídeo, temos um exemplo claro disso, com um cervo que nasceu com uma cabeça extremamente minúscula. Se você olhar de relance, até parece que nem tem uma cabeça para começo de conversa, né? É bizarro o que a radiação pode fazer, né, família? Peixe anormal. O corpo de um peixe muito bizarro foi encontrado na praia da Califórnia por uma pessoa que passava por ali correndo pela manhã. No vídeo podemos ver ela mostrando a criatura que está em um estágio avançado de decomposição, família. O que por si só já seria estranho o suficiente, né? Só que, família, você já deve ter notado que esse bicho aí não parece um peixe qualquer, né? A sua boca está repleta de dentes gigantescos, aonde 2 deles são presas que lembram muito bem os animais pré-históricos, como os tigres dente de sabre. É como se a gente tivesse misturado o peixe com um cavalo. É realmente aterrorizante, né? Eu tentei procurar pela internet qual seria essa espécie, porém não acabei encontrando nada sobre ela. Aí fica aquela dúvida no ar, né? Se esse peixe aí é alguma escultura feita por um artista e tudo mais, ou se trata de alguma espécie que ainda não foi catalogada. Bom, definitivamente essa não seria a primeira vez que isso acontece, tá? Um monstro no lago. O fotógrafo estava fazendo uma expedição pelo Caribe em uma região relativamente próxima ao Triângulo das Bermudas, quando ele acabou fotografando algo que provavelmente não deveria. Ele estava fazendo um álbum de fotos com as populações ribeirinhas, acompanhando e registrando o dia a dia dos pescadores e habitantes com a sua câmera. O fotógrafo também estava levando com ele alguns drones, que carregavam câmeras para tirar fotografias em boa qualidade ali, uma visão aérea da região, né? Pelo drone ele não tinha muita visão, apenas utilizando um programa para que as fotos fossem tiradas em intervalos regulares, conforme o drone se movimentava. Assim, família, no final do dia, eles retiravam o cartão de memória e, bom, passavam o material por computador e ver o que tinha acontecido. Só que em um desses dias, havia uma foto em meio da coletânea que deixou todo mundo de cabelo em pé. Uma criatura muito estranha, parecia bem ao lado de um dos pescadores, enquanto ele seguia o curso para o mar aberto. Por sorte, nada de ruim aconteceu, até porque eles apenas notaram ser muito tempo depois, indicando que ele poderia só ter ficado curioso com a presença do barco, do drone, e foi investigar, né? Bom, há muitas pessoas alegando que a foto é uma montagem, onde o fotógrafo está tentando ganhar visibilidade para o seu álbum, alegando ter encontrado uma criatura, o que de fato já tá acontecendo, né? Estamos até falando aqui no mundo inverso só para dar uma audiência gigantesca. Mas também há muitas pessoas que defendem as suas alegações, até porque, família, é o oceano, né? E a gente não entende nada desse local mesmo. O invasor do termostato. Em países mais gelados, que obviamente não é o caso do Brasil, é muito comum que as casas possuem em seu projeto ali uma instalação de encanamentos que realizem a passagem de ar quente, ou então a água quente para aquecer o ambiente. Depende muito de como é feita essa questão do aquecimento da casa, né? Mas assim, o que tem muito em comum é um termostato, seja ele a carvão, lenha, gases, eletrônico, enfim. O aquecimento precisa ser distribuído por toda a casa e ser parado ali conforme chega numa temperatura ideal. Só que, família, existem grandes redes de hotéis que oferecem uma funcionalidade extra, sendo umas redes gigantescas de passagens que possuem acesso a todos os cômodos, ou seja, literalmente uma tubulação central que dá acesso a todos os cômodos para aquecer de forma mais contínua e igualitária. Isso não seria nada assustador por si só, né? Até você ver o vídeo desse tópico, pelo menos. Nele, temos uma pessoa que estava se abrigando em um hotel com esse tipo aí de tubulação central. Porém, no meio da madrugada, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos. Ele procura por todo o quarto, mas não encontrou a origem do som, até que se deu conta de que ele estava vindo da passagem de ar do termostato. Quando se aproximou, ele não conseguiu acreditar no que seus olhos estavam vendo. Assim, ele decidiu, claro, filmar para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar a criatura que poderia estar nesse lugar, né? Até dá para tentar reconhecer pelo vídeo, mas fica muito difícil. Ainda assim, ela parece ser muito uma aranha ou algum inseto assim mais parecido, né, com um aracnídeo ali. Mas o que faz aquele ponto de interrogação na cabeça é o tamanho totalmente desproporcional, família. Me conta aí o que você faria se chegasse em um lugar e se deparasse com uma coisa dessas. Ser na mata. O que você faria se visse isso aí na sua frente? As imagens que você tá vendo na tela foram gravadas por um fazendeiro que disse ter escutado um barulho vindo do fundo do seu galinheiro.
Chegando até lá, ele encontrou algumas galinhas despedaçadas e imaginou que aquilo poderia ter sido obra de um coiote ou alguma raposa. De repente, ele ouviu uma galinha gritando em desespero e correu até a sua direção para espantar o animal. E foi nesse momento que ele viu aquela criatura agachada, mastigando uma das suas galinhas ainda viva. O homem deu um grito de susto e isso fez o ser sair correndo pro meio da mata, onde o fazendeiro pegou o seu celular e tentou registrar algumas imagens da criatura. Já que, né, família, se ele chegasse contando essa história pra qualquer um, até pra polícia, dificilmente alguém iria acreditar nessas palavras. Mas quando temos um vídeo, a coisa fica um tanto quanto diferente, né? Criatura das cavernas. Esse vídeo, que foi gravado nas Arábias, mostra que uma teoria da conspiração muito antiga pode acabar sendo verdadeira. Isso porque eles estão gravando de dentro de uma caverna, onde teve um deslizamento de pedras ali e acaba removendo algumas delas. Quando de repente, do outro lado, um rosto que parece ser humano, mas que não possui olhos, nariz e boca como nós, aparece. Tipo assim, ele chega até ter, mas eles são nitidamente menores do que os nossos. O bizarro no vídeo é que a pessoa que está gravando parece estar muito assustada e parece saber que a criatura já estava ali. Bom, existe uma teoria que até já apareceu em filmes, de que há espécies de seres humanos que ficaram presos em grandes cadeias de cavernas por conta de terremotos. Porém, claro, eles foram capazes de se adaptar a esse tipo de ambiente. Mas família, depois de milhões de anos, esses humanoides ali seriam completamente diferentes de nós. E muitos deles são incapazes de sobreviver no mundo externo, já que se tornaram frágeis ao sol. Por muito tempo, essa foi uma teoria da conspiração apenas. Porém, quando uma caverna com mais de 1,5 milhão de anos de isolamento ali foi aberta, depois, claro, de um terremoto, acabou se revelando um ecossistema que pode ter evoluído independentemente da vida externa. Essa história se tornou algo um tanto mais possível com o passar do tempo. Porém, algo como esse vídeo pode ser que a gente tenha uma primeira confirmação ali de que essa população realmente possa existir. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.